E hoje é um programa que eu adoro fazer. Livros recebidos em junho. Pessoal, neste mês que passou eu recebi muito material interessante. Eu gosto de ler. E aí, de repente, eu recebi umas caixas com livros e eu tô assim. Sabe como quando criança vê doce na vitrine? É isso, eu tô que tô. Então, quero comentar os livros que eu recebi. Tem um monte de livro bacana. Olha só os danados aqui, ó. Tudo livro recebido. E eu vou comentar cada um. Quem me mandou foi a Ediouro. A Ediouro é uma editora que reúne várias editoras. E aí, essas editoras mandaram seus lançamentos, livros que eles têm no catálogo, que são livros fantásticos. Tem livros que eu nem sabia que já existiam, que a gente tinha aqui no Brasil. Eu fiquei encantado. Deixa eu começar. Primeiro, quero começar falando aqui desta coleção. Olha a caixa. Memórias. É um livro de memórias. Nesse livro, a autora, que eu já comentei em outras oportunidades, o nome dela é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma francesa casada com Jean-Paul Sartre e ela tem uma obra fantástica. E ela é boa memorialista. O que é memorialista? São pessoas que contam a sua história. É uma arte saber contar a sua história de um jeito interessante. E ao fazer isso, ao contar a história, ela vai trazendo à luz hábitos de uma sociedade, da época em que ela viveu. Então, este livro aqui vai cobrir um tempo histórico grande. A Simone de Beauvoir nasceu em 1908 e faleceu em 1986. Então ela viveu quase que o século XX inteiro, né? Bastante tempo. E quando a gente lê a obra dela, você vai entender melhor a questão da mulher no século XX, os hábitos sociais do século XX, a mudança de cultura, as lutas pelos direitos no século XX. É uma leitura bem interessante. Esses 3 volumes, olha o tamanho, ó, caixona danada aqui, são 3 volumes que são apresentados. E eu fiquei encantado, eu falei, puxa, que coisa linda e bem feito, material bom. Então, primeiro livrinho de memórias dela é Memórias de uma Moça Bem Comportada. Esse livro fala da infância, da juventude, das escolhas que ela vai fazendo na vida, da educação que recebe dos pais, das questões que se impõem a ela vivendo naquela época. É uma fase inicial. Tudo que aconteceu, por exemplo, tem momentos em que ela diz assim, hoje na escola eu tive que assinar uma declaração que eu não era judia, porque era uma época em que os judeus estavam sendo perseguidos na Europa. Logo na sequência, o que aconteceu? Estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí houve todo aquele problema de extermínio dos judeus, feito pelo Hitler. Era um negócio horroroso. Então, ela vai mostrar como é que isso começa a se envolver no dia a dia das pessoas, da infância dela. O segundo volume tem o título A Força da Idade. Tudo com muita qualidade. E ela escreve de um jeito bem gostoso de ler. Nesse livro aqui, ela fala do encontro dela com a filosofia, de como ela conheceu Jean-Paul Sartre, o encantamento com Sartre, fala do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e aí como isso impactou a sua formação, a sua ação política, a agitação internacional, o clima de guerra, muito interessante. E ela, mulher,
tentando ocupar o seu espaço dentro de um mundo. Houve épocas em que a mulher não era muito considerada, não, era como se fosse assim, um ser inferior. Absurdo, absurdo, pessoal. Tem umas coisas assim, aí você vê algumas citações de autores, você fala, meu Deus, como é que tem gente que pensava assim? Pensava, pessoal? Tem. E foi a luta das mulheres que fez com que isso mudasse. E está mudando ainda. Mas não mudou tudo. Recentemente eu vi no Brasil aqui fazendo concurso para juiz e aí colocando como condição ser mulher. Por quê? Porque só tem juiz homem. Será que as mulheres não estudam advocacia? Será que elas não querem seguir carreira? Parece que havia assim uma certa proteção, uma certa exclusão. É um caminho difícil. Então, criaram cotas de juízes. Precisa equilibrar. As mulheres são metade da população. Como é que pode não ter? Está errado, está errado. Então, isso nós estamos... Hoje eu estou gravando, estou falando para vocês, 2024. Eu não estou falando de 1939. E ainda a luta pela mulher ocupar o seu verdadeiro espaço na sociedade continua em andamento. Avançou, mas ainda não está bom. Avançou. Bom, nesse livro você vai ver muito ponto interessante que aborda um pedaço da vida significativo da Simone. É a força da idade. E por fim, olha o tamanho da criança. Só essa parte aqui tem 590 páginas, quase 600. A força das coisas. É o último trecho, a força das coisas. Ela vai falar sobre a ação cultural dela, a intelectualidade na França. Ela vai falar das ações que ela desenvolveu. Ela montou peças de teatro, publicou muitos livros. Então ela vai contar um pouco dos motivos, da motivação que a fez produzir culturalmente o que ela produziu. Uma beleza de livro. Vou falar de outros livros dela. Então, primeiro, essa caixa. Aí eu fiquei surpreso. Falei, puxa, que bacana. Nem sabia que ela tinha feito Ela era memorialista. E aí veio aqui memórias. Você encontra isso aqui para comprar facilmente, pessoal. Maior capricho. Eu fiquei encantado. As editoras estão produzindo um material tão bonito. Eu gosto de coisas bem feitas, feitas de um jeito adequado. Bela coleção. Aí eu recebi, eu até comentei da minha esposa num outro vídeo em que eu falei de Simone de Beauvoir, que a minha esposa se inspirou muito nas ideias dela para pensar o seu processo de afirmação social, da emancipação feminina. E não é que eles me mandaram a coleção comemorativa da publicação de 70 anos do livro O Segundo Sexo? Ó, caixinha bonitinha, 70 anos, edição especial. Essa edição é composta por 2 volumes e um caderno especial muito interessante, escrito por pessoas falando sobre a obra da Simone de Beauvoir. Quem são as pessoas? Miriam Goldenberg, Mary Del Priore, Djamila Ribeiro, Márcia Tiburi e Sylvie Le Bon de Beauvoir, que é uma espécie de editora, herdeira, secretária. Ela acompanhou os últimos anos de vida da Simone de Beauvoir. Os textos muito interessantes falando das ideias dessa mulher. E os livros, ela fala sobre o segundo sexo, que são as mulheres. Esse livro eu acho que as mulheres deveriam ler. Volume 1, Fatos e Mitos. E a frase exemplar que ela coloca é: o mundo sempre pertenceu aos machos. Então ela já começa chutando o pau da barraca e fazendo a crítica. E aí ela vai mostrar como isso se manifestou na sociedade, na legislação, nos direitos da mulher. Bom, aí o segundo volume, também do segundo sexo, a experiência vivida. Ela vai falar dos enfrentamentos. E é aqui que ela constrói essa frase bonita: ninguém nasce mulher,
torna-se mulher. Gente, genial, 2 livrinhos, agradeço muito ter recebido. Eu agora vou pegar para ler com calma esses livros, que são livros históricos e a gente tem que ler com muito carinho. Eles explicam um pouco o mundo que nós temos e as lutas que se fez para chegar ao que nós já chegamos. Não tá bom? Mas já esteve muito pior. Muita coisa já aconteceu, muita água rolou. Aí eu recebi ainda este livrinho aqui, As Belas Imagens. Esse já é mais fininho, é de uma coleção bonita da Nova Fronteira, chamado Clássicos de Ouro. Muito interessante. Neste livro aqui, ela vai falar a questão do mundo do trabalho, sobre a moral envolvendo as mulheres, a questão do relacionamento entre as pessoas muito superficial, o mundo do consumo. Então são 3 mulheres falando de suas histórias e ela passa o recado, tranquilo para ler. Belas Imagens. E por fim, mais um livrinho dela, que é este daqui. Eu acho que eu vou ler primeiro esse daqui, pessoal. A Mulher Desiludida. A Mulher Desiludida. E nesse livro, ele vai pegar as mulheres, algumas mulheres, foi lançado em 1967. Depois eu vi que ela tem um outro livro que ela lançou depois, que fala sobre a velhice. E como eu estou ficando assim, né? Eu estou mais nessa fase da velhice, eu estou interessado pelo tema. E eu quero ver como a Simone de Beauvoir trata o assunto. Vou dar uma olhada. Nesse daqui, que são a Mulher Desiludida, ela fala de 3 mulheres conversando sobre a angústia do envelhecimento. O que é envelhecer? Eu achei interessantíssimo. Então, livros que estão aí, eu nem sabia que existia. E aí, de repente... Nossa, que mundo maravilhoso, quanta coisa bonita tem pra gente. A Mulher Desiludida, belo livro. Além disso, eu recebi um outro livro que logo eu trago aí para comentar. Porque eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de pegar uma obra, pega um calhamaço desses aqui para começar a ler, aí a pessoa não tem o hábito da leitura e acaba sendo uma tarefa muito difícil para ela. Então a gente tem que aprender a gostar de ler. Tem que ir treinando. E para isso, livros de crônica, contos, são ótimos, porque são histórias curtas que você lê rapidinho. Você às vezes lê no metrô, você lê antes de dormir uma história e pronto. E esse autor que eu já citei aqui, Rubem Fonseca, tem contos fabulosos. E esse livro aqui, Lúcia McCartney, é um desses livros fabulosos que foi relançado. Está novinha edição, é uma graça. São vários contos. Os contos têm o quê? 6 páginas, 2 páginas, rápidos, fáceis de ler. Não é uma história única, são muitas histórias curtas que fazem a gente pensar. Mas beleza, pessoal. Agradeço. E por fim, o autor é Charles Dickens. E são 2 volumes. Charles Dickens, ele tem uma obra, eu conhecia, tem livro dele que vocês conhecem. Com certeza. Um desses livros é aquele que fala dos 3 espíritos do Natal, que já foi publicado solto, eu tenho numa coletânea de Natal, já comentei aqui, tem filmes feitos contando essa história várias vezes. Então, quem escreveu, quem é o autor da ideia, é o Charles Dickens. Oliver Twist, que foi peça de teatro, musical, filme, que ganhou Oscar. Quem escreveu? Charles Dickens. Tem outro livro que é As Grandes... Esse daqui tem a melhor abertura de livro que eu já vi na minha vida. Um Conto de Duas Cidades. É tão lindo que de vez em quando eu pego só para ver o começo, a primeira página. Porque olha como ele começa o livro. Olha como ele começa. Aquele foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi a idade da razão.
a idade da insensatez, a época da crença, a época da incredulidade, a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Todos iríamos direto ao paraíso, todos iríamos direto no sentido oposto. Em suma, a época era tão parecida com o presente que algumas das autoridades mais ruidosas insistiram que ela fosse recebida para o bem ou para o mal apenas no grau superlativo de comparação. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Um conto de duas cidades. Maravilhoso isso daqui. E eu recebi este livro aqui, que eu nem sabia que existia. Olha só, A Casa Soturna. São 2 volumes com uma qualidade, com um cuidado. Esse livro, o Charles Dickens, na época, ele é do século XIX, 1800 e trololó. Então ele escrevia, na época não tinha televisão, não tinha nada, e ele escrevia em jornais que eram publicados e encaminhados para as pessoas semanalmente. E ele escrevia em fascículos, ia contando uma história, e a história que ele contou, A Casa Soturna, depois virou esse livro. Olha o tamanho da criança, né? E ele vai, nessa história, falar sobre um caso de investigação que aconteceu pelas ruas frias e enlameadas da Londres do século XIX. E aí a história vai colocando, vai surgindo fatos novos, vai ajudando a repensar. Eu não li, eu vi aqui na propaganda da contracapa. Depois eu vou ler e eu comento com vocês. Mas, gente, eu fiquei encantado. Foi publicado, fez sucesso, fez o nome dele crescer. Tá aí uma dica boa. Quem às vezes está querendo comprar livro, tem uns livrinhos, só o livro, só o jeito, a apresentação. Olha que coisa bonita. Eu fico... como mudou o mundo. Quando eu era moleque, não tinha umas coisas bonitas assim. Agora tem. O pessoal... Olha. Charles Dickens. É o último volume que eu trago para vocês, agradecendo livros que recebi em junho. Mensagem final. O destaque é com Simone de Beauvoir. Nada se deve às mulheres porque são mulheres, mas nada deve lhes ser proibido porque são mulheres.